Eu sou a Carla, sou jornalista, trabalho com a minha mãe aqui no Escritora no Divã, tenho 58 anos e a gente hoje trouxe a Mari Del Priore, que vai contar para a gente, vai falar um pouco dos por que os padrões de beleza são tão cruéis, né? Ao longo da... como é que a gente chegou nisso que a gente vive hoje. Mãe, quer completar alguma coisa? Quero apresentar a Meire. Ela não precisa de apresentação, mas eu acho que eu vou apresentar. A Meire Del Priore é uma historiadora, conhece profundamente história, literatura, enfim, conhece tudo. É uma grande autora, ela tem uma facilidade enorme de falar sobre tudo que ela quiser. Ela sabe muita coisa, eu achei tão incrível hoje mesmo, porque a gente pede uma coisa, ela fala. Pede outra coisa, ela fala. A gente mudou um pouco o começo da live, o tema, e ela falou, mas vocês não queriam que eu falasse outra coisa? A Carla disse, sim, mas mudou, e ela disse, tranquila. Então, você é uma máquina, é só apertar um botão que sabe. Então, Meire, ela tem livros publicados, ela tem títulos, ela tem papers, ela tem o que vocês quiserem, entra lá no Google dela, né? São páginas e páginas e páginas. Ganhou 3 jabutis, que é fantástico. Então, Pois, vamos então, começar? Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro quero agradecer o convite, é um prazer enorme. Silvia, a admiração é mútua, eu acho você também o máximo, e estou conhecendo a Carla agora. Tenho certeza que é genético, ela deve ser brilhante também. E nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre essas palavras que, ao mesmo tempo que nos fascinam, nos atemorizam, né? Beleza, feiura. E o que nós temos que entender é que essas palavras são socialmente construídas, elas são historicamente construídas. O que é belo num lugar não é belo em outro. Basta nós lembrarmos que no Japão as mulheres bonitas têm que ter pés diminutos, que são enfaixados desde a mais tenra infância. Na África, sobretudo ali na região da Costa do Marfim, Senegal, quanto mais gordas, mais bonitas. Nos Estados Unidos, quanto mais silicone, melhor. Enfim, a gente vai percebendo que esse critério de beleza ele vai variando de acordo com as culturas. Aqui no Brasil, eu diria que no século XX, nós mulheres sofremos uma série de impactos que vão estar diretamente referidos às representações que nós fazemos sobre a beleza. O primeiro desses impactos foi a higiene. Nós não nos damos conta hoje, quando abrimos uma torneira, o quão difícil foi chegar água na casa das pessoas para lavar o corpo, lavar o rosto. Segundo o impacto da microbiologia, eu lembro que doenças que atemorizavam as mulheres, como sífilis ou tuberculose, mataram horrores no século XIX, vão desaparecer. Lembro também a chegada dos produtos de cosmético, que vão fazer uma revolução na vida das mulheres. O batom industrial, a partir de 1925. O desodorante, a partir também dos anos 30, porque as mulheres estão trabalhando, elas estão na vida pública. Eu lembro que a depilação vai eliminar uma questão que era altamente erótica no século XIX, que são os pelos das axilas, a única possibilidade dos homens adivinharem a cor do pelo do púbis da mulher. Por isso que as mulheres usavam mangas enormes, ninguém levantava os braços, ninguém ficava de braço para fora. Mas a depilação chegou porque as mulheres estão trabalhando e elas usam decotes, elas abandonaram o corselet, elas estão usando sutiã desde a Primeira Guerra Mundial, elas estão cortando o cabelo. Houve uma campanha de médicos contra o corte de cabelo das mulheres, porque eles acreditavam que era uma maneira de recusar a maternidade, de se masculinizar. Quando nós pensamos das sufragistas todas dos anos 20 e 30, com seus cabelos curtos, nós não nos damos conta de que aquilo foi uma revolução. E depois vieram outras revoluções, todo mundo sabe. A Revolução Sexual de 68, a chegada da pílula no Brasil,
né, que foi considerada um programa norte-americano para esterilizar os pobres latino-americanos. Então, houve muita rejeição. Hoje, nós que damos graças a Deus de usar a pílula, naquela época foi um verdadeiro escândalo. O feminismo também, os feminicídios, que vão aumentar exatamente porque as mulheres começam a mostrar os seus corpos em biquíni. Eu me lembro que um dos maiores assassinatos de mulher que houve nos anos 80 foi de uma jovem muito rica em Belo Horizonte que voltou do Rio de Janeiro fumando, assistindo o seriado Maru Mulher e usando biquíni. O marido aí se permitiu crivá-la de balas, que ela teria avançado muito. Então, essas revoluções todas, né, vão nos impactar diretamente, mas é interessante que nós chegamos no final do século XX e é como se nada disso tivesse acontecido, essas conquistas tão duramente conseguidas, voto, sufrágio universal, pílula, trabalho, mulheres se formando na universidade, porque o nosso problema é sempre o mesmo: o que fazer com as rugas, o que fazer com aqueles quilos a mais. Então, é como se, a despeito de todas essas conquistas, nós ainda tivéssemos muito submissas ao passado. É interessante que a história da beleza no Brasil, ela começa com o primeiro documento que nós temos de descobrimento do Brasil, que é a famosa Carta do Pero Vaz de Caminha ao rei Dom João III. O Pero Vaz de Caminha, quando ele diz que ele chegou numa enseada muito bonita, que ele vai mandar rezar missa, que os índios vieram para a praia, ele não esquece de dizer que as mulheres eram muito bonitas. Elas teriam cabelos longos e lisos, elas seriam gordas. Eu lembro que a gordura era sinal de beleza nessa época, né? Nenhum osso à mostra, por favor. Nós vamos ver a mesma coisa na pintura do Renascimento. Elas teriam as suas vergonhas descobertas, ou seja, as índias depilavam as suas partes genitais e o faziam, inclusive, com pentes acerados, né? A partir de escamas de peixe, aí essas vergonhas descobertas que vão fascinar os portugueses. Só que essa nudez toda, né, que muitas vezes é lida na chave do erotismo, ai, que tesão, índia, a Índia pelada na praia, não. Essa nudez toda vai ser também sinônimo de pobreza, porque elas não estão cobertas por joias, elas não têm roupas, né? Elas não usam sedas como as mulheres da Ásia, por exemplo. Eu lembro que a Europa tinha acabado de fazer as suas viagens ultramarinas e as cortes asiáticas eram de um luxo tremendo. Então, beleza nessa época vai rimar não com beleza física, mas, sobretudo, com luxo. Basta a gente ver a descrição nos mapas do que era a Ásia, uma mulher sempre fartamente ajaezada, coberta de ouros e coberta de tecidos finíssimos. Então, o mais belo dos continentes era a Ásia, porque era um continente extremamente luxuoso. Depois a Europa, com a sua fertilidade, a cornucópia, enfim, os cereais, o trigo, o gado, as 4 estações. A África, mais ou menos, gorda, bonita, e a América, uma indiazinha pelada em cima de um jacaré ou de uma tartaruga, sinal da sua pobreza. Mas é interessante que, enquanto está se descrevendo essa Índia pelada e bonita, o Renascimento está consagrando mulheres bem diversas. Eu lembro que a moda na Europa, nessa época, eram mulheres de cabelos vermelhos ou alourados, elas depilavam a testa quase que até o meio da cabeça, né? Isso que nós hoje consideramos alopécia, naquela época era considerado uma forma de beleza. O papo, com o qual nós lutamos também para não ter papo, também era um símbolo de beleza. Então, são mulheres, né, que não podiam ter também nenhuma amostra de osso, nenhum osso, amostra, magreza, era sempre sinônimo de doença e morte. Então, as mulheres tinham que ter o corpo bem recoberto de carnes e as extremidades. Isso é muito interessante, a coisa do pé e da mão como o fetiche mais importante que vai atravessar durante 400, 500 anos o imaginário masculino. Os dedos afuselados, os dedos longos, os pezinhos pequenos, tudo isso vai fazer parte desse imaginário erótico masculino frente à beleza da mulher. Quando a gente vem para o Brasil,
né, junto com a família real portuguesa, nós vamos ver que já existe aqui uma preocupação grande com o consumo de produtos de beleza. Aliás, os chamados cadernos de segredos de beleza já circulavam na Europa desde o século XVII. A invenção da imprensa vai permitir a multiplicação desses cadernos que ensinavam as mulheres a se manter belas, né? Para isso, elas tinham que passar pele de cobra no rosto, porque renovaria a pele, gordura de cavalo no cabelo, porque o pelo ficaria tão sedoso quanto o pelo do cavalo, pérolas nos dentes, para os dentes ficarem brancos. Eu lembro que os dentes sempre foram um problema para as mulheres, até o início do século XX. As mulheres perdiam os dentes por causa das sucessivas gravidezes. Vocês podem olhar os quadros dos grandes aristocratas e aristocratas, nunca tem ninguém sorrindo. A própria Mona Lisa dá um sorrisinho assim, meio gauche, né? Porque a falta de dentes era algo permanente nas mulheres. Então, nós temos esses livros de beleza que vão ensinar a partir de gordura animal, gordura de porco, mel de abelha, os componentes mais variados, pétalas de flores, tratamentos para essas cutis, né? Muitas delas que tinham passado por varíola, icterícia, toda a sorte de problemas dermatológicos que hoje são sanados, né, da maneira mais prática possível, mas no passado, essa necessidade de cobrir e de melhorar, a única coisa que os homens viam, que eles só viam o rosto, as mãos e os pés, quando elas levantavam as saias, né, se torna uma grande preocupação. Esses produtos de beleza, os quais me referi, vêm para o Brasil junto com a família real, depois da abertura dos portos, as nações estrangeiras, e são os franceses, sobretudo, que vão trazer para as brasileiras os primeiros cuidados efetivos, né, com elas mesmas. Por exemplo, peruqueiros vêm com os franceses, costureiros vêm com os franceses, todo tipo de produto já semi-industrializado, como a água de Colônia, que vem de Colônia, na Alemanha, o pó de arroz, tudo isso começa a chegar aqui no Brasil. São poucos esses produtos, mas são extremamente valiosos. Essas casas de comerciantes estrangeiros se abrem justamente para vender um luxo que não estava à altura das brasileiras até então, que se faziam bonitas graças ao quê? Graças aos seus longos cabelos, que vão chamar a atenção dos estrangeiros. Os estrangeiros ficam fascinados com a cabeleira das brasileiras. Há uma passagem de um viajante inglês que é muito interessante, porque ele elogia as tranças da mulher, da esposa, de um senhor, enfim, um agricultor rico que ele vai visitar, e o agricultor não tem dúvidas, manda a mulher soltar as tranças para o inglês poder ver que aquilo ali era de verdade. E por que esse cuidado? Porque no Brasil, nesse período, primeira metade do século XIX, cabelos de meninas mortas eram vendidos em bandejas, né, junto com outros produtos, produtos de comer, legumes variados, ovos, tudo que era vendido nas bandejas que a gente vê naquelas gravuras do Debré. Nelas também podiam haver cabelos de meninas mortas que serviam para aumentar justamente o volume da cabeleira daquelas que não tinham uma cabeleira natural. Essa coisa do cabelo, o cabelo como lugar, digamos, de sedução da mulher, de grande atração do homem, vai estar presente também nos cuidados com esses maîtres coiffeurs, que é o nome que se dava para esses cabeleireiros franceses, que trazem para o Brasil as técnicas que eram muito utilizadas na corte de Luís XIV, XV e depois pela própria Maria Antonieta, que era de usar serragem de madeira ou então ossos de animais moídos que, misturados a uma gororoba, uma gordura, né, criavam aqueles volumes enormes. Quem viu os filmes aí sobre Maria Antonieta há de lembrar daqueles penteados. Isso tudo era feito artificialmente com esse tipo de produto. A mesma preocupação com o rouge. O rouge, que era feito do cinabre, né, ele vai permitir toda
uma gama de cores, é absolutamente fascinante a gente ler isso, porque o rouge tinha que durar 30 dias. Uma mulher que aplicasse rouge, ela sabia que ela não ia tirar aquilo da cara. Daí a questão da higiene que eu falei no início, durante 30 dias. Você tinha rouge para a noite, então você só aparecia de noite com aquele determinado rouge. Você tinha um rouge para passear ao ar livre, que era um pouco mais claro, que você também não ia tirar durante 30 dias. Então é interessante como a história desses pequenos objetos que eram um investimento, digamos, um empoderamento da mulher, uma arte de se fazer bonita, né? Eles também têm a sua história. Então, primeira metade do século XIX, a chegada de todo esse aparato que estava longe, digamos, da ambição das brasileiras. E na segunda metade do século XIX é muito interessante se a gente olhar a literatura romântica do período, e obviamente escritores não faltam, Zé de Alencar, Macedo, final do século, Machado, ninguém descreve uma mulher bonita. Quando eu digo descrever, é dizer, ela tem um narizinho assim, um queixinho assado, o rosto é oval, é redondo, os cabelos... Não, eles fazem uma distinção muito grande entre o que eles chamam de beleza rústica, que a gente não sabe muito bem o que é, e o que eles chamam de formosura. E a formosura não é mais do que um conjunto de qualidades que a mulher tem que ter e que não tem nada a ver com o físico, tem que ver com a sua elegância, tem a ver com o seu porte, tem a ver com o fato de que ela se mantém ereta o tempo inteiro, que ela não gesticula muito, que ela meneia a cabeça de uma determinada maneira, que ela sabe dançar apoiando seus dedos enluvados, não na palma da mão do homem, mas aqui, no dorso da mão, que apoiar na palma, né, já era um convite a alguma coisa. Um homem jamais poderia, na segunda metade do século XIX, repetir a frase que a gente vê nas novelas, por exemplo, a senhora me daria o prazer desta dança? Essa palavra prazer não existia. Dar prazer nesta dança já tinha subentendidos que não autorizavam o homem usar essa expressão. Então, os corpos se enlaçavam nas valsas, a mulher tinha que ser extremamente elegante e o homem só ia descobrir essa mulher depois de despila dos inúmeros panos que a recobriam. E é muito interessante que até a invenção da fotografia, até a invenção do cinema, e, portanto, das imagens que vão despir a mulher, todo o erotismo residia em despir a mulher, né? Então, essa sucessão de saias, de combinações, de corselet. Eu lembro que as chamadas leis suntuárias, que vão reger, pelo menos até a independência do Brasil, a maneira dos nossos antepassados se vestirem, proibia as mulheres usarem botões. Botão era coisa de homem. As mulheres tinham que usar laços, né? Então, na hora de se despir, eram horas desamarrando aqueles laços. Não é à toa, né, que nos processos de sedução, a gente, lendo esses documentos do século XVIII e XIX, percebe que os casais realmente iam direto ao assunto, ninguém tirava nada, as mulheres levantavam as saias, os homens abaixavam as calças, e não tinha esse descobrimento. Isso que nós hoje, né, percebemos como algo erótico, algo que dá prazer, que é despir uma mulher. Eu lembro que essa questão do olhar erótico sobre o corpo da mulher, ela vai durar até a pornochanchada dos anos 70. Né? O Brasil teve uma produção no auge da ditadura militar. Muita gente dizia que os gemidos das pornochanchadas era para encobrir o gemido nos calabouços, mas a verdade é que a câmera na pornochanchada, ela nunca pega o nu frontal. Isso que está hoje na internet, o nu frontal, isso não existia, porque não era erótico, não era isso, né, que acendia o desejo masculino. Acendia o desejo masculino poder descobrir devagar o corpo da mulher. No final do século XIX, quando essa coisa da formosura já estava instalada, nós vamos ver que o aparecimento dos inúmeros jornais femininos com moldes de vestidos, receitas para cuidar da pele, para cuidar do cabelo, eles vão começar a desenhar o retrato da mulher velha.
A mulher velha não aparecia até então, né? Eu contava para a Silvia outro dia que as grandes viragos do século XIX, aquelas mulheres até com um certo bigode, a gente vê em algumas fotografias, em algumas pinturas, né? Essas mulheres eram donas de um poder enorme. Ninguém estava preocupado se elas eram bonitas ou feias, porque elas tinham um poder sobre a sua família. Em geral, eram mulheres que se casavam muito cedo, eram entregues aos maridos com 12, 13 anos, maridos muito mais velhos, 30, até 40 anos, que morriam logo. As mulheres ficavam tendo filhos, né? Tinham uma prole grande, a grande família era uma forma de riqueza para essa mulher, e é ela que vai determinar tudo. Que filho casa com quem, que filho vai abrir fronteira em que região agrícola, que filho vai servir o exército, que filho vai virar padre, e não se discutia. Essas mulheres eram donas de um poder tão grande, né, que questões como beleza, gordura, não estavam absolutamente postas. Mas, à medida que nós temos já circulando no final do século XIX no Brasil uma série de imagens com nus femininos, né? Fotografia uma vez inventada na Europa. Eu lembro que o nu artístico transformado em nu pornográfico rapidamente vai circular na forma de pequenas imagens que eram vendidas inclusive nas boas livrarias. Depois disso, o cinema pornográfico também, visto umas caixotes enormes, as pessoas olhavam lá para dentro, quer dizer, não era um cinema projetado, né? Mas também as mulheres ali desnudas, né? Corpos, volto a dizê-lo, sempre gordos, a mulher magra é sempre confundida com a tísica, com a tuberculosa, com alguém que vai morrer daqui a pouco, não interessava absolutamente ninguém. No Brasil, até os anos 70, uma mulher bonita, lembrem-se dos desfiles de Miss, Marta Rocha e outros, né? Era uma mulher que, expressão masculina da época, enchesse uma cama. Uma mulher tinha que encher uma cama, não podia ser um pedaço de peixe seco ao lado do viril homem brasileiro. Ele precisava de carne, né? Não era só encher, né? Não Oi, era mãe? só olhos. Que, Silvia? Não era só encher os olhos. Tinha que encher as mãos, eu acho, né? Mas, enfim, a gente começa a ver que esses jornais começam a associar passividade, preguiça, gordura à velhice. Interessante como as imagens vêm sempre, é a passividade, a indolência, é a mulher que está em casa, que não tem atividade, é a solteirona. As solteironas são extremamente perseguidas numa sociedade onde a maternidade é o objetivo número 1 da mulher. A mulher que não faz filhos, que é solteirona, era horrivelmente perseguida. E já na virada do século, em que nós temos, volto a dizê-lo, teatros, peças de teatro, inclusive um pouco irônicas, histriônicas, onde as mulheres passavam muitas vezes seminuas no palco, ou explodiam de dentro de um vaso, ou saíam de trás de uma árvore. Quer dizer, esse nu começa a ser visto. Nós temos o avô do Playboy, eu digo sempre, uma revista pornográfica que vai ser publicada no Rio de Janeiro em 1900, chamado Rio Nu, onde também nós temos as primeiras fotografias de mulheres nuas, sempre com contos muito picarescos e até muito engraçados, vale a pena olhar, está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vocês acessam pela biblioteca digital, mas junto com essa nudez, com essa exposição do corpo da mulher, vai chegar alguma coisa que vai mudar o horizonte das mulheres de classe alta primeiro, né, e depois escorrendo para baixo da pirâmide, que é a questão do esporte. Eu lembro que o esporte é introduzido no Brasil pelos ingleses. A imprensa, inclusive, não falava esporte, falava sports em inglês. Todo o vocabulário do futebol era em inglês, o vocabulário do tênis em inglês, do remo, que eram os esportes mais praticados. As mulheres vão ter que fazer um esforço para poder também aderir ao esporte, porque, por exemplo, a bicicleta, né, ou então montar a cavalo esganchada como homem,
no entender de muitos médicos, era nocivo porque convidaria à masturbação. Então, elas não podiam andar de bicicleta. Tudo isso são conquistas. A piscina, né, que vai atrair tantas atletas femininas, inclusive no Rio Pinheiros. Os clubes todos tinham piscinas fechadas, bons tempos, né? Hoje aquilo é um esgoto, mas naquela época todo mundo nadava, pescava no rio. E as grandes nadadoras brasileiras, a maior parte delas filhas de imigrantes, que vão disputar enfim, competições, e a descoberta da praia, que é muito tardia, mesmo nas grandes capitais litorâneas. Se vocês pegarem o Rio de Janeiro, né, só quando os reis da Bélgica vêm para o Brasil nos anos 20, e ele era um grande nadador, além de ter sido herói de guerra, um homem belíssimo, né, que se jogava em Copacabana, ia até o alto mar nadando. Os brasileiros cariocas ficavam ali à volta da praia para assistir esse espetáculo. Eu lembro que o mar sempre incentivou muito medo. Quem leu Machado de Assis lembra que o grande amor de Capitu morre nadando. Né? Ele não consegue voltar para a praia. Então está lá o rei da Bélgica, a sua mulher, que entra na água com uma camisola branca, né? E alguém segurando uma sombrinha, porque ela não pode se queimar, né? A pele escura, a pele tostada, isso que a gente vê hoje nas praias, todo mundo, né, lambrecado de creme solar. Isso era absolutamente proibido. Havia uma preocupação, inclusive, porque nesse momento o Brasil está recebendo muitos imigrantes. Há uma preocupação com o branqueamento do país. Eu diria até que o racismo contra negros se acentua exatamente nesses anos 20 e 30. E é um momento também em que a moda da loura chega no Brasil. É interessante porque mesmo as grandes heroínas românticas inglesas, né, dos romances de Jane Austen ou das irmãs Bronte, são sempre morenas. A loura não inspirava absolutamente o interesse, a graça que inspira hoje. As louras chegam, curiosamente, com as chamadas mimis, que são as prostitutas que vêm do leste europeu a partir de 1870, 80, 90. E são essas mulheres, cocotte, mimis, que vão não mais trabalhar nos pequenos zungus, que era o nome que se dava aos prostíbulos, muito sem graça que havia no Brasil, mas agora no rendezvous, porque todo o vocabulário da prostituição é francês, trottoir, rendezvous. Então, tudo isso vai dar a essas mulheres que têm os cabelos cor de fogo, como diz o de Cavalcante, que pintou tantas prostitutas bonitas. Ele dizia, são as mulheres com cabelo cor de fogo que passam a atrair os brasileiros. Eu lembro que, curiosamente, também nessa mesma época, os santinhos ou as reproduções das imagens de Nossa Senhora e de Jesus são também louros de olhos azuis. A revista infantil mais lida na época é do herói lourinho, que é o Tico-Tico. Então, a moda das louras vem com as minis e depois se espalha. E não preciso dizer que, sobretudo em São Paulo, a presença grande de estrangeiros e de estrangeiros no esporte vai fazer com que se associe beleza, saúde e esse corpo cada vez mais esbelto, mais ágil, mais esportivo, que vai rimar também com a transformação das cidades. Cidades estão crescendo, elas estão sofrendo toda sorte de reedificação, de reestruturação, os prédios estão subindo, as mulheres estão sendo, inclusive, empregadas no aparelho do Estado. Getúlio Vargas empregou muitas mulheres, deu emprego a muitas mulheres. A industrialização vai dar emprego a muitas mulheres. Então, essa presença da mulher no trabalho vai exigir dela também um corpo mais ágil, um corpo mais esbelto, né? O uso do sutiã, que volto a dizer, graças à borracha da Amazônia, vai se fazer cinta, sutiã, e a mulher então vai estar mais aparelhada para o trabalho. E tirando aquela abelhinha trabalhadora que fica em casa, com a enceradeira, com ferro de passar roupa, as mulheres vão
para a vida pública e depois, nos anos 60, vão fazer uma grande revolução. Interessante que essa revolução, que seria, por assim dizer, uma revolução de cabeça, de mudar princípios, né, de liberar a mulher, né, a mulher liberada na época, graças à pílula, graças ao trabalho, emancipada, lendo Simone de Beauvoir e companhia, né, essa mulher ela vai andar para e passo com uma invenção que vem dos Estados Unidos e que, mais uma vez, vai impactar muito a mulher brasileira, a Academia de Ginástica. Eu lembro que deixa eu fazer uma pergunta, quer dizer, até então, vê se é isso. A mulher está muito a reboque do que acontece, né? Parece que, agora que você falou, a partir de 60, ela é protagonista, ela, né? Resolve fazer alguma coisa por si. Porque você vai contando, a mulher, claro, o homem também, mas a mulher fica muito a reboque, muito em função, muito em resposta daquilo que acontece. Da cultura, do desejo dos homens, da moda. Então, isso que eu estou falando tem sentido? Tem sim, Silvia, porque até os anos 80, eu vou só terminar porque tem a ver com o que você está falando. Nos anos 70, chegam as academias de ginástica e vai explodir no Brasil a mania da cirurgia plástica. As duas coisas caminham como que em pinça. E junto com essa pinça vai chegar o ícone da beleza feminina para a brasileira, que passa a ser a boneca Barbie. A brasileira que é... É interessante que eu entrevistei o Ivo Pitangui, entrevistei um outro grande cirurgião aqui do Rio de Janeiro, Farid Hakmi, e eles tinham as explicações mais engraçadas sobre a necessidade da mulher fazer plástica. Um deles me dizia que o problema é que a mulher brasileira ela é fruto de tantas misturas biológicas que ela teria o peito da portuguesa, a bunda da africana, o nariz da mulher do Oriente Médio. Quer dizer, era um tal puzzle, né? E que tudo que ela queria era parecer com a Barbie. Então, esse movimento em pinça vai aprisionar as mulheres cada vez mais, muito empurrado pelas revistas femininas. Né? Uma vez eu disse isso lá num encontro da revista Cláudia, todo mundo ficou bravo comigo, mas quem não lembra dos números de verão, emagreça, perca não sei quantos quilos, vá malhar não sei como, vá fazer uma cirurgia assim, assim. Então, esse final de século XX, você disse muito bem, tanto as mulheres se tornam escravas da imagem, que eu me lembro que eu trabalhei para um livro meu com entrevistas da revista Cruzeiro, que era a revista mais lida no Brasil nessas décadas, e a revista perguntava para as mulheres se elas queriam ser objeto sexual dos homens ou se elas queriam andar com as próprias pernas. Nós já tínhamos saído da ditadura, estávamos tomando pílula, estava todo mundo trabalhando, formado, e as mulheres queriam ser objeto sexual dos homens nos anos 80. Não tem tanto tempo assim. Quer dizer, a nossa sorte é que a geração millennium veio para quebrar tudo isso, né? As nossas netas, as nossas filhas, elas não têm o menor interesse em modelos, né? E as próprias revistas femininas recuaram muito, eu diria, nesses últimos 3, 4 anos, e passaram a falar em diversidade, passaram a falar em inclusão, passaram a observar que o Brasil é um país afro-mestiço, é um país de misturas. Então, tudo isso começou a ser incorporado ao discurso que nós temos hoje. A questão que se coloca é que o Brasil está envelhecendo. Né? O Brasil está envelhecendo a passos muito rápidos. As mulheres ganharam com a revolução sexual. Os demógrafos dizem que não, que nós somos as grandes perdedoras. Por quê? Porque, embora nasçam tantos homens quanto mulheres no Brasil, ao se divorciar, ao se separar, ao querer ser essa mulher liberada, a mulher é a grande perdedora. Porque o marido, quem diz isso é a presidente da Associação de Demografia no Brasil, que é uma mulher notável, mineira, daqui a pouco eu lembro o nome dela.
Elza Bercó. Ela disse que no Brasil o homem não esquenta a cadeira. A mulher separada, que quer se emancipar, ela vai trabalhar, vai se dedicar, vai ser melhor do que a concorrente, quer fazer ginástica, quer fazer plástica. O homem não, ele vai imediatamente arranjar uma companheira e ele tem a escolha, exatamente porque há menos homens, porque eles morrem mais rápido do que as mulheres, ele vai escolher companheiras cada vez mais jovens e a Elza Bercó chama isso de poligamia sequencial. Primeiro, se ele tem 40 anos, ele vai casar com uma de 35, depois com uma de 25, e depois, quem sabe, com uma de 19. Ele tem esse plantel de mulheres à disposição dele. Enquanto que a mulher está lá ferrada, no momento que ela se separou, ela está com metade do dinheiro que ela ganhava. Se o homem vai viver com uma mulher, os 50% caem para 35%, e se o homem tem um filho com essa mulher, o rendimento dela cai para 25% do que ela tinha. Então, são vitórias que nos interpelam. O ideal seria que a gente estivesse aqui dizendo, olha, tudo bem, notícia boa, o Brasil todo está envelhecendo. Mulheres, homens, está todo mundo no mesmo barco. Vamos para o país das cabeças brancas. O bacana é que hoje o número de mulheres, né, na chamada terceira idade, ou seja, acima de 60 anos, que pedem o divórcio, é muito maior do que o dos homens. As mulheres querem ficar sozinhas. Elas não precisam, como canta lá o nosso querido Erasmo Carlos, de um homem para chamar de seu. Não precisam. Elas querem ficar sozinhas, elas querem viajar, elas querem gastar com elas mesmas, elas querem ver as amigas, elas querem dar risada. Quer dizer, não precisa aquele fantoche, né, ali ao lado. E ela não precisa mais ser, eu gosto muito dessa expressão de uma grande historiadora francesa, ela diz, elas não precisam mais ser animais de companhia. É uma expressão um pouco dura, mas a gente conhece muito animal de companhia, muita mulher que está lá porque o marido paga o cartão de crédito, aguenta tudo, o cara chega no dia seguinte, ela não pergunta nada. Enfim, a gente sabe que existem essas histórias. O ideal é que a gente olhe, né, para os aspectos positivos. Eu acho que hoje, Silvia, orientações como essa que você dá, o trabalho da Carla, né, orientando pessoas e ajudando as pessoas a se olharem com prazer, a se olharem com dignidade, a se olharem com serenidade, é isso que vai mudar. E mais importante do que nos mudar, nós, mulheres que já estamos nessa faixa etária, é bacana porque a gente vai estar dizendo para as nossas filhas, olha, é assim, é bom, é válido, não se aprisione nunca, nem a imagens, nem a homem, nem a nada. Quer dizer, seja você feliz, porque se você não tiver felicidade para oferecer, você não vai ter nada para compartilhar. Então, essas lições aí, que eu digo, nascem aí da experiência nossa de cada dia, né, é que nos convidam a ver que beleza não é a fundamental, como dizia o nosso Vinícius de Moraes. O importante é a gente estar bem consigo mesmo, e a beleza está no olho do outro, quer dizer, está no olhar que o outro tem sobre a gente sempre. Você pode ser a mulher mais bonita do mundo e alguém vai dizer, mas aquilo ali está errado, está alguma coisa fora do lugar. Então, vamos aprender a gostar cada vez mais da gente, porque eu acho que esse é o bom caminho. Então, acho tão interessante, tão bom. Essa última parte, então, foi fenomenal, porque você está falando do movimento que a gente está vendo muito nas mulheres em geral, especialmente no nosso Instagram. Tem uma abertura, uma liberdade, muitas mulheres, né, assim, 60 anos, não tem medo de separar, estão vivendo isso que você falou, uma alegria de estar só, querem viver o que não viveram antes. E mais, uma liberdade em relação ao corpo, porque esse post que a gente mandou hoje para discutir fez o maior sucesso. Não são aquelas modelos maravilhosas que a gente estava acostumado na nossa época e que nos perturbava, porque a gente queria ser... Né? Só um minutinho, mas só explicar para quem está aí que não viu o post, né? Senão... Explica. Só vou fazer uma... A gente colocou uma mulher absolutamente normal.
barriguda, com celulite, com o peito, sei lá, uma mulher normal. E a gente fez tanto sucesso, toda vez que a gente põe uma mulher normal, acontece uma revolução no nosso Instagram. E é muito o que a Mari está falando, muito o que a minha mãe está falando. É uma baita conquista para nós também, né, mãe? Eu acho que a gente está se revolucionando com elas. Então, é desse post que minha mãe está, se vocês quiserem olhar, tá lá. Uma mulher bem bacana. Então, isso é uma beleza, porque é realmente uma liberdade de você pôr biquíni, tendo uma barriga assim, uma bunda não sei o quê. Enfim, ninguém... O que a gente está vendo é que ninguém é juiz de ninguém. Houve uma liberdade muito grande, né, de não precisar andar com fantoche, precisar andar na sombra de um homem. Então, tem essa liberdade. Agora, também eu acho, até uma pergunta que eu vou te fazer, para ter essa liberdade, precisa ter uma autonomia financeira. Então, a pergunta é, aquelas mulheres poderosíssimas, aquelas velhas, que comandavam tudo, filhos para lá e para cá, como é que era o dinheiro delas? Olha, primeiro é muito interessante porque, ao contrário do que se pensa, a mulher brasileira trabalha desde que o Brasil foi descoberto e nós vamos ter pequenas comerciantes, pequenas agricultoras, grandes agricultores. Estou falando de mulheres brancas, afro-mestiças, afro-brasileiras, todo mundo trabalhando. A mulher brasileira sempre soube tomar o elevador social, ela sempre foi muito criativa. Eu até vou fazer uma metáfora aqui da coxinha de galinha, manicure, elas souberam ganhar o seu dinheiro. Quer dizer, não precisa ser só a grande fazendeira com 100 escravos, não. Essas mulheres todas, graças, ao letramento, portanto, à educação, né, e a um trabalho tenaz, elas conseguiram sempre se sair muitíssimo bem. O interessante dessas matriarcas, que até o Antônio Cândido de Melo e Souza chama de viragos, porque elas são até um pouco masculinizadas nas imagens, é que essas mulheres elas tinham todos os papéis na sua mão. Hoje, as mulheres, enfim, elas delegam, digamos, tudo aquilo que essas mulheres comandavam. O dinheiro cuida o gerente do banco, os filhos é o pedagogo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, não sei o quê. Essa delegação que nós estamos horizontalizando, né, o nosso universo, não mais verticalizando homem, mulher, filhos, mas estamos horizontalizando, mas ao mesmo tempo que nós estamos dividindo, compartilhando essas experiências, nós estamos nos despossuindo do nosso poder. Eu quero até lembrar, isso aqui é uma curiosidade, mas é interessante, que o próprio sangue menstrual, que hoje, né, não pode ter cheiro, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser encoberto, vamos usar isso. Tem pessoas que, inclusive, tomam remédio para não menstruar. Eu lembro que o sangue menstrual foi um dos artefatos mais poderosos, considerados absolutamente mágico no passado, e que a mistura de sangue menstrual para magia amorosa, para feitiçaria, para as crendices mais variadas, teve muito presente no Brasil, se ainda não está naqueles anúncios que a gente vê, traga o seu amor em 15 dias, eu aposto que tem sangue menstrual lá também. Quer dizer, é como se nós, na nossa higienização excessiva, e na nossa organização da modernidade, tivéssemos delegado tantos poderes que tivéssemos empobrecido por um lado. Agora, eu quero lembrar uma coisa, Silvia. Quando eu fiz essa entrevista com os cirurgiões plásticos, eu entrevistei também uma psicanalista, que é a professora da PUC, a Dirce Sá Freire, e ela trabalha com casais. E ela me chamou a atenção por uma questão muito interessante. Falando sobre operação plástica e sobre corpo perfeito, ela dizia, o que os homens vêm para o meu divã pedir não é que a mulher tenha a bunda no lugar, barriga convexa, peito para cima, não. O que nós queremos é que elas saibam se dar. Isso eu acho uma coisa muito bonita, sabe? Porque há também um filósofo da literatura que diz que no passado as mulheres não davam, mas se davam. E hoje elas dão, mas não se dão.
Então, a expectativa do homem que vai para a cama com uma mulher não é que essa mulher seja uma deusa, uma máquina. Eu me lembro que o Jabor, nas crônicas dele, comparava a mulher sempre, a essas mulheres extremamente bombadas, né, a verdadeiras máquinas, automóveis. Ele não quer uma máquina. Ele quer alguém que se dê a ele. Então, eu acho que tudo isso a considerar. E eu acho que para esse debate, eu tenho insistido muito sobre isso. Eu dou muita palestra para o legislativo brasileiro, para advogados, para promotores. Eu acho que para essa conversa nós temos que chamar os homens. Nós estamos conversando entre nós. Nós não sabemos o que os homens pensam disso. Nós não sabemos como é difícil para um homem envelhecer. Como deve ser difícil ele depender de uma pílula azul. Eu digo sempre que a pílula azul é a vingança contra a pílula anticoncepcional, né? Porque, curiosamente, se ele não tomar a pílula azul, ele não vai trepar. Se ele não vai trepar, ele não vai dar prazer à mulher. Então, é como se o domínio da sexualidade continuasse no mundo masculino, mas para ele é difícil tudo isso. É difícil se aposentar, é difícil ficar em casa, é difícil ganhar menos dinheiro. Nós não estamos conversando com os homens, achamos que essa é uma conversa puramente feminina, que só interessa para a gente, e eu acho que nós estamos perdendo aí uma boa oportunidade, não só de termos uma interlocução original, mas de compreendermos melhor como é que funciona a relação entre homem e mulher. Você tem toda a razão. Eu tenho maior interesse em falar com os homens e ouvir os homens. Agora, é dificílimo eles entrarem. Assim como é difícil homem, enfim, fazer análise. São pouquíssimos. Olha, eu trabalho há 50 anos, eu contei 10 homens em 50 anos, é muito. Porque eles são, pela cultura, pela educação, são muito fechados, muito reclusos. Não quer dizer que eles não sintam, eu acho que sim, sentem sim, profundamente, mas têm uma dificuldade de expressão porque não lhes foi permitido. Gente jovem, molecada jovem, homens mais jovens, é outra coisa. Todo mundo. Eu convido sempre, enfim, a gente fala para as mulheres porque é 99% mulheres. De vez em quando aparece um homem e é super interessante porque a gente sabe um pouco como é que eles pensam, o que eles sentem. Então, aqui a gente faz de novo o convite para os homens todos. Entrem, porque a gente precisa conversar com vocês. Vocês são super importantes para nós. Eles aparecem um pouco mais no YouTube, né? É interessante. Tem um ou dois, eles se colocam com... Sempre é verdade, até um certo sofrimento, porque está separado, é uma coisa que é nova para a gente, porque eles não eles se têm colocam um mesmo, pudor, né? Eles têm um pudor muito grande, e aí não falam. E eu digo sempre que a construção dos papéis femininos, eles caminham para e passo com a construção dos papéis masculinos. A essa mulher servil, obediente, gentil, construiu-se o papel do homem que não pode chorar, do bom cabrito que não berra, do homem que tem que ter ereções permanentes, ter dinheiro no bolso. Então, nós temos que ter cuidado, porque nós, mulheres, também forjamos esses papéis masculinos quando temos filhos homens. Agora, para esses homens da geração dos anos 40, 50, eu acho que a Tônia Carreiro é que dizia muito bem, eles querem casar com a mãe. E daí que falar da mãe no divã fica difícil. Mas essa coisa, né, dessa expectativa dessa mulher caring, como dizem os especialistas americanos, caring, que cuida, que trata, que está lá para adocicar a vida deles, eu acho que isso é uma referência muito de uma geração de homens. Na geração dos meus filhos, eu não sinto absolutamente essa mesma problemática. São pais muito participativos, são companheiros no casamento. Todos, quer dizer, hoje o casamento é uma espécie de projeto comum que permite aos jovens viverem juntos antes para ver se vai dar certo mesmo. Depois vem os filhos. Os pais têm prazer de cuidar dos filhos. A gente vê, inclusive, que a legislação brasileira é avançadíssima nesse sentido, né? Colocando de um lado pais, do outro filhos e do outro Estado. Quer dizer, não tem mais essa coisa de mãe, pai, filhos, não é. Tudo ali, pais têm que dividir responsabilidade, afeto com as mães e uma legislação que permite, inclusive, a adoção por casais homoafetivos, que é muito bacana. Temos 5 minutos.
Só, você falou dos seus filhos, Mário, eu queria falar das minhas filhas, né, que elas têm 22 e 24, e a minha sobrinha, de fato, né, o que elas não compram esse papel da mulherzinha e da submissa, e elas estão... Aprendo muito com elas, porque elas não aceitam esses estereótipos, né? Elas questionam, é muito interessante. Isso não é comigo, né? Elas falam. E eu acho que elas romperam com coisas até na nossa família muito importantes de em relação ao corpo. Muito legal essa geração. Eu Que acho, tá vindo, né? a geração milênio, inclusive, é uma geração de sexualidade fluida, não tem mais barreiras, o mundo para eles é pequeno, acabou. Né? Eu acho que nós é que temos, até já com serenidade, maturidade, entender que o nosso mundo ficou para trás. Né? Me lembro sempre daquele livro belíssimo do Stefan Zweig, O Mundo que Perdemos. Acabou. Quer dizer, agora é uma coisa nova e eu acho que faz parte desse amadurecimento nós nos interessarmos sobre o que dizem os jovens, o que dizem as pessoas que estão aí na internet, fazendo o quê, propondo o quê, falando como, as músicas. Ah, mas é feio. É diferente, né? Vamos exercitar a nossa tolerância, não vamos perder a curiosidade. Eu acho que a curiosidade é fundamental. Acho que enquanto a gente vai se perguntando, será assim? Será que é assim mesmo? Vamos lá ver. Eu acho que tudo isso é uma juventude interior. Olha, o Edgar Morin festejou 100 anos a semana passada. Todo mundo conhece, não precisa apresentar, né? Está trabalhando. Quer dizer, é isso, é ter um objetivo, é ter um projeto compartilhado com amigas, amigos, o que seja. Mas vamos nos mexer e vamos realmente nos olhar com carinho, com amor, olhar esse momento da vida de forma positiva, assertiva, sem fantasias, sem máscaras, né? Vamos nos olhar como nós somos, que eu acho que pode ser bem melhor. Maravilha, Meire. Nossa, foi assim um bate-papo, nada disso. muito bom. Uma coisa de abertura, né? De futuro, porque a gente tem futuro, né? A gente não sabe quanto tempo, mas é sempre futuro. Então, é muito bom, muito refrescante, dá muito alívio. Porque a gente, inclusive, encontra muitas mulheres pensando como a gente, acho que somos influenciadoras, sim. Ter você aqui é uma maravilha, porque você, né, é quem é. Então, muito obrigada pelo ter aceito o convite e ter falado coisas tão maravilhosas. Olha as ideias que você já me deu de gente para entrevistar, entendeu? Já vamos chamar, talvez, minhas filhas, que são legais, já tem achar um homem, quer dizer, abre nosso campo de trabalho também, que isso é muito importante. Temos homens, né, Carla? Já temos. Vamos achar. Tem sim, vamos achar. Naile, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre, querida. Sou fã das duas. Silvia, querida, beijos. Obrigada. Você também, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, querida. Obrigada. Tchau. Até.